Olá, caros alunos e alunas. Hoje prosseguiremos com os nossos estudos da disciplina Fundamentos da Educação de Surdos. Espero que todos estejam bem dispostos para aprender os conteúdos da aula 3. Bem, então daremos início aos estudos dos conteúdos da unidade 4 do livro didático. Assim, iniciaremos a aula 3, em que será trabalhada a unidade 4, que trata especificamente sobre os modelos para a educação de surdos. Desse modo, estudaremos Unidade 4, Modelo para a Educação de Surdos. Nessa unidade abordaremos sobre alguns métodos adotados em diferentes momentos para a educação dos surdos, entre eles o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Como já foi dito a vocês, desde a Idade Moderna, que as pessoas surdas têm sido alvos de atenções relacionadas a interesses religiosos e médicos. Se pararmos para pensar, a atenção médica estava relacionada ao próprio desenvolvimento da medicina, que passou a ver o surdo como um indivíduo que tinha uma anomalia, uma patologia e desse modo era passível de cura, passando a ser um desafio para essa área do conhecimento. Já os preceitos religiosos estavam ligados à caridade de acolher aqueles que não podiam ouvir nem falar. Porém, é importante ressaltar que, associado ao desenvolvimento da ciência, foi fundamental o envolvimento das famílias, amigos, entre outros, para a mudança de percepção sobre as pessoas surdas. E, além disso, Cavalcante, em 2005, na página 104, nos fala que a atuação dos médicos que foram se interessando pela educação de surdos foi marcada por uma prática essencialmente pedagógica, voltada para que o surdo adquirisse algum tipo de conhecimento. Além disso, Soares, 1999, esclarece que, apesar das diferenças entre os motivos que encaminharam as ações educativas na Itália, na Espanha, no século XVI, e na Holanda, Inglaterra e Alemanha no século XVII e início do século XVIII, as práticas exercidas por esses médicos e religiosos na educação de surdos são bastante semelhantes, no que diz respeito ao ensino através da escrita. Nesse sentido, a presença da escrita nos diferentes métodos utilizados pelo oralismo teve como objetivo a aquisição da fala. A partir desse cenário descrito pela autora, algumas mudanças começaram a ser engendradas, entre elas a estruturação de alguns modelos de educação para os surdos. Iniciaremos pelo modelo oralista, o qual teve como marca registrada o Congresso de Milão de 1880, pelo qual ficou decidido que a língua oral deveria ser o único meio de aprendizagem do surdo. Enquanto isso, a língua de sinais era considerada prejudicial à construção de conhecimentos das crianças. As escolas, nesse contexto, abandonaram qualquer tipo de manifestação em língua de sinais e investiram esforços em oralizar as crianças surdas. Para o desenvolvimento da língua oral nas crianças, o modelo oralista lançava mão de treinamento oral para o desenvolvimento da fala. Essa tendência esteve presente em todo o mundo durante muito tempo. Todavia, foi contestada a partir da década de 60. De acordo com Cavalcante, em 2005, página 105, existem diversas metodologias de oralização. Entretanto, um ponto comum entre elas é a estimulação da audição residual, detectada através de exames audiológicos e trabalhada após a adaptação de aparelho de amplificação sonora individual, ASI. Esse aparelho amplifica os sons, possibilitando que o surdo consiga melhorar sua capacidade de escutar. O uso desses aparelhos vai depender da avaliação audiométrica, que classifica a surdez em diversos graus, entre elas leve, moderada, severa e profunda. Então, o que nós podemos entender sobre o que é audiometria? A audiometria é um exame que avalia a capacidade do indivíduo para ouvir sons. Geralmente, esse exame é pedido quando, numa consulta médica, a pessoa ou seus familiares alegam que ele está ouvindo pouco, mas pode servir também para complementar outros diagnósticos, como traumas, infecções, condições hereditárias, etc. O grau da perda auditiva pode ser verificado em cada ouvido isoladamente e pode se referir a perdas provenientes do ouvido externo, ouvido médio ou ouvido interno, bem como do nervo e das vias auditivas, sensoriais ou serem perdas mistas. A partir desse exame, portanto, é possível classificar surdez em leve, moderada, severa e profunda. Bem, então, após a identificação do grau de surdez, os profissionais adotavam diversos métodos, entre eles podemos citar A, o método unissensorial e o B, método multissensorial.
Bem, o unissensorial, ele prioriza a audição como principal via sensorial a ser estimulada e, desse modo, conseguir que o surdo oralize. Tendo em vista essa abordagem, podemos citar, dentre outros, dois métodos, o acupédico e o audiofonatório. O multissensorial, utiliza várias vias sensoriais como recursos a serem trabalhados para chegar à oralidade. Como métodos que adotaram essa perspectiva, podemos citar o aural, o verbotonal, segundo Cavalcante, 2005. Os referidos métodos, como se pode perceber, defendem a oralização por meio do treinamento da audição. Vale destacar também que hoje se encontra disponível para os surdos o implante cloquear, o qual se trata de uma prótese computadorizada inserida cirurgicamente no ouvido interno e substitui parcialmente as funções da cóclea, transformando a energia sonora em sinais eletroquímicos. Estes sinais são codificados e enviados para o córtex auditivo. Nesse caso, se toda intervenção for bem sucedida, o surdo passa a ouvir. Evidentemente que há todo um trabalho a ser realizado após a cirurgia e cada surdo vai responder ao processo de forma diferente. Vejamos um esquema que apresenta como é a estrutura do implante cloquear. Então temos aqui a antena transmissora, o processador de fala, o microfone, o receptor estimulador interno, o nervo auditivo e o feixe de eletrodos. De todo modo, as principais técnicas trabalhadas nos modelos de oralização são o treinamento auditivo, a leitura orofacial e o desenvolvimento da fala. O treinamento auditivo propõe que, por meio da estimulação auditiva, o surdo possa reconhecer e discriminar ruídos, sons ambientais, sons da fala, e a leitura orofacial refere-se à utilização da leitura orofacial para identificar as palavras faladas, produzidas através de movimentos articulatórios por parte do emissor. Assim, espera-se que o surdo entenda a mensagem do interlocutor a partir da leitura que faça dos lábios, da face, dos movimentos e posições dos órgãos articulatórios. Cavalcante, 2005, destaca que é importante considerar que não temos visibilidade de todos os fonemas produzidos e, desse modo, muitos dos sons emitidos não são identificados claramente. Portanto, somente através do contexto que é dito pode-se fazer a complementação da ideia. Em se tratando do desenvolvimento da fala, esse pode ser entendido como exercícios realizados para a mobilidade e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios na fonação, lábios, mandíbulas, entre outros. Contam também com exercícios de respiração e relaxamento. Enfim, assim como essas, foram desenvolvidas muitas outras técnicas com o objetivo muito claro de desenvolver a linguagem das crianças desde muito cedo para atingir a finalidade da oralização. Bem, após a publicação do linguista William Stoke, o qual reconhecia que a língua de sinais era uma língua legítima, surgiu o modelo de comunicação total. Esse modelo percebia o surdo de modo diferente das concepções até então delineadas, ou seja, denominava essas pessoas como surda, o que indica o reconhecimento cultural da identidade de uma comunidade. Porém, o método de comunicação total pressupunha a utilização de qualquer recurso linguístico, a língua de sinais, a língua oral, códigos manuais, enfim, tudo que fosse possível para facilitar a comunicação. No Brasil, a comunicação total, além da língua de sinais brasileira, utiliza ainda a datilologia, o alfabeto manual, o Code Speech, sinais manuais que representam os sons da língua portuguesa, o português sinalizado, que é a língua artificial que utiliza o léxico da língua de sinais com a estrutura sintática do português e alguns sinais inventados para representar estruturas gramaticais do português que não existem na língua de sinais, e o PID, simplificação da gramática de duas línguas em contato, no caso, o português e a língua de sinais, e isso de acordo com Goldenfield, 2002, página 40 e 41. Podemos observar que a comunicação total, na verdade, não estava preocupada com o desenvolvimento de uma língua, mas de criar meios de comunicação entre surdos e ouvintes. Desse modo, ela acabou instalando uma confusão de estratégias pedagógicas que não ajudaram no respaldo da língua de sinais, a qual possui uma estrutura diferente da língua portuguesa. Bem, outro modelo para a educação de surdos é o bilinguismo.
Nessa perspectiva, o surdo deve ser bilíngue, ou seja, ele deve adquirir a língua de sinais, a qual é considerada a primeira língua, a língua materna e natural dos surdos, e como segunda língua, a língua oficial de seu país na modalidade escrita ou oral. Desse modo, pode-se inferir que o bilinguismo pressupõe a exposição da criança surda a duas línguas. A língua de sinais, desde muito cedo para que seja adquirida como primeira língua, e a outra, a língua oficial de seu país. Alguns autores, inclusive, defendem ser necessário, e como a segunda língua, apenas a língua oficial de seu país na modalidade escrita e não oral. Sclia, 1999, comenta que a educação bilíngue não pode ser neutra nem opaca. Ela deve se constituir como uma consciência política para não entender a educação dos surdos como uma prática de direitos humanos concernentes aos surdos. A coerência ideológica para discutir as assimetrias do poder e do saber entre surdos e ouvintes e a análise de natureza epistemológicas das representações colonialistas sobre surdez e surdos. Assim, o autor deixa claro que a aquisição de uma língua deve se basear numa concepção política de um povo, de uma comunidade. Essa posição indica que devemos articular direitos, que é preciso consciência de uma história, de uma cultura, de nossos valores, sem desconsiderar o outro, mas também não deixarmos ser subjugados por uma cultura que se diz ser majoritária e melhor que as outras. A tomada de consciência de um povo, por meio de uma educação crítica, é a principal válvula propulsora de transformações sociais, com vistas à desconstrução de desigualdades e injustiças sociais. Nesse sentido, uma percepção interessante do modelo do bilinguismo, que o bilinguismo nos traz, é de que os surdos constituem uma comunidade, com língua e cultura próprias. Essa proposta implica uma mudança de política social. Isso deve-se abandonar o pressuposto da visão de deficiente que precisa ser tratado para enxergar o surdo como capaz, como pessoa pertencente a uma comunidade com língua própria que participa tanto da comunidade surda quanto da comunidade ouvinte, conforme Levi, 1999. Embora seja um modelo presente no cenário contemporâneo, muitos ainda são os desafios para sua efetivação, visto que as necessidades de readequações de várias ordens para que o modelo aconteça plenamente. Podemos citar como alguns desafios a escola pública, que em sua maioria oferece aulas em português por professores ouvintes, que em sua grande parte não domina a língua de sinais. Outra questão é o número de intérpretes, que é insuficiente para a demanda. É bom lembrarmos também que a presença desse profissional não garante a compreensão plena dos conhecimentos trabalhados no ambiente escolar. Embora os desafios existam, eles podem ser superados. Podemos pensar que estamos vivenciando um processo de conquistas e que, aos poucos, mudanças significativas serão efetivadas. De todo modo, o bilinguismo é considerado o meio mais adequado para que o surdo construa conhecimentos de forma plena e segura. Assim, podemos dizer que entre os modelos de educação discutidos nessa aula, o bilinguismo parece propiciar melhores condições para que o desenvolvimento da linguagem e comunicação dos surdos, de forma geral, específica para os processos de aprendizagem na escola. Além disso, é um modelo que está sendo disseminado no campo científico no mundo todo, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, Venezuela, Israel, entre outros países. É importante refletirmos também outros aspectos. Nesse sentido, segundo Fernandes, os surdos, em sua grande maioria, crescem em famílias de pais que falam e ouvem o português e não adquirem essa língua precocemente. Desse modo, frequentando escolas em que o ensino é realizado em língua portuguesa, com pouquíssimos professores que dominam a Libras, resulta em aquisições mais tardias. Portanto, o não compartilhamento dessas duas línguas desde a infância não atende às principais recomendações deste modelo, uma vez que a presença do intérprete de Libras não garante a aprendizagem. A autora chama nossa atenção para o fato de que as famílias exercem papel fundamental na vida de qualquer criança, especialmente na vida de uma criança surda, assim como a escola também desempenha papel essencial no desenvolvimento desses indivíduos. Desse modo, é necessário pensarmos o bilinguismo em uma dimensão mais ampla, que demanda tanto esforços legais, de políticas públicas, bem como das famílias.
Caros alunos e alunas, nessa aula, então, vimos um pouco sobre alguns modelos de educação dos surdos. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo. Quero chamar a atenção, porém, para a necessidade de vocês lerem o material didático, fazerem anotações, resumos, procurar outras fontes para enriquecer os conhecimentos e assim fixar melhor os conteúdos. Esses estudos que vocês devem fazer em grupo ou individualmente são de suma importância para o desempenho das tarefas propostas e para as futuras e presentes avaliações. Segue, portanto, um breve resuminho do que estudamos nessa unidade. Recapitulação da aula 3. Basicamente, estudamos sobre 3 modelos de educação de surdos. Um, modelo do oralismo, outro, modelo da comunicação total e o outro se refere ao modelo do bilinguismo. A perspectiva oralista originou várias técnicas que visavam o desenvolvimento da audição e da fala. A comunicação total valia-se de vários recursos para propiciar a comunicação entre surdos e ouvintes, mas não se tinha como preocupação o desenvolvimento de uma língua. E o bilinguismo, perspectiva mais coerente com a educação de surdos desejada na atualidade, em que se pressupõe a aquisição da língua de sinais como primeira língua e considerada a língua materna e, além da sua forma natural, é preciso aprender a língua oficial de seu país na modalidade escrita preferencialmente. Espero que a aula tenha contribuído para ampliar a compreensão do conteúdo do livro didático e instigar as reflexões críticas sobre alguns modelos e métodos de educação dos surdos vivenciados ao longo da história na contemporaneidade. Agora realizaremos as atividades de aprendizagem referentes à aula 3. Atividade de aprendizagem. Em grupos, apresentem os conceitos do método oralista, da comunicação total e do bilinguismo e expliquem quais os desafios e possibilidades desses métodos. Lembrar que é para falar dos pontos positivos e dos pontos negativos desses referidos métodos. Abraço a todos e até a próxima videoaula.